Queridos irmãos, quero rogar as vossas orações em meu favor. E quero pedir a todos que digam assim como está escrito. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz. Vamos repetir dizendo assim. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. São três pilares que mantinham a igreja quando os apóstolos, profetas, palmilhavam por este mundo afora. Assim, pois, as igrejas em toda Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E o que era interessante é que as igrejas se multiplicavam. Não convém aplicarmos outro modo, sistema para a igreja crescer. Não. Qual é o fator principal para o crescimento da igreja? Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. O temor a Deus nos mantém firmes. O temor a Deus nos dá equilíbrio. O temor a Deus é como a âncora da alma. No mar, os navios, eles têm uma âncora. Eu tive uma experiência ainda bem jovem. A minha família viajou daqui para o Rio de Janeiro no navio Rodrigues Alves. Se você pesquisar na internet, você vai ver o navio Rodrigues Alves. Está no estaleiro, mas ainda existe. Nós viajamos daqui do Porto de Cabedelo para o Rio de Janeiro no navio Rodrigues Alves. E o medo maior nosso era quando ia passar pelos abrolhos. E se dizia, tem que rezar. O Evangelho não tinha nos alcançado ainda. Meu pai e minha mãe já tinham sido evangelizados, porque morávamos na torre. E a missão pentecostal ficava perto da nossa casa. Meu pai e minha mãe foram evangelizados. E o temor de Deus veio sobre eles. E nós viajamos daqui para lá.
E o navio, ele tem a âncora. As embarcações pequenas têm a fateixa, que é uma pedra grande, em um gancho de madeira que não se estraga assim com facilidade, e amarrado com uma corda profunda. E quando vem o temporal, se solta aquela fateixa com aquela pedra de água abaixo, 100, 200 braças, porque o mar é fundo. Todo mundo ainda não conhece o mar, eu já conheço, porque eu fui lá no fundo do mar, o Senhor me levou, e eu vi muitas coisas interessantes no fundo do mar. Tem peixe com um olho só na testa, tem cobras, tem montes, tem plantas vivas lá embaixo. É um outro mundo. E quando surge o temporal, solta a fateixa, e o barco fica naquele movimento, mas não afunda. O temor a Deus é como a âncora da alma. Quando vem o temporal, quando vem a tentação, quando vem o mal, quando vem a aflição, a gente solta a fateixa da fé e diz: eu não vou deixar o meu barquinho afundar. A proteção do alto vai vir sobre a minha vida. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E a Bíblia diz que as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. É do conhecimento de toda a igreja que paz é fruto do Espírito Santo. Não pode haver duas coisas mais salutares na vida do que paz e saúde. Saúde e paz. Tendo paz e tendo saúde, você chega ao porto desejado. Pode vir o temporal, o que vier, você tem paz e tem saúde, vai glorificando a Deus. Ainda que na dispensa não tenha o que comer, mas se você tem paz, você canta vivo, alegre, feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela. Jesus entrou no meu lar. As igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. E se multiplicavam. Eu lembro que quando nós iniciamos a vida cristã, que chegávamos na casa de um irmão, a primeira coisa que se fazia: vamos orar. Era a primeira conversa: vamos orar. Ninguém tinha argumento para falar da vida de ninguém. Vamos orar. Irmão, você dirige a oração. O outro dizia: não, você é quem dirige. E depois da oração perguntava: você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Ainda não. Misericórdia, irmão. Vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Era assim. As igrejas cresciam. As igrejas se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Os irmãos, imaginem a consolação do Espírito Santo em nossas vidas. Os embates da vida, os momentos críticos, as horas amargas, os túneis escuros, mas quando chegamos na presença de Deus, nós sentimos consolação. E nesta noite não será diferente. Eu quero ministrar na autoridade da palavra: receba consolação do Espírito Santo. Nada vai impedir nem deter a sua caminhada. As igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo.
E nesta noite eu quero rogar as vossas orações para falar sobre um homem conhecido no céu. Um homem conhecido no céu. E aconteceu que, passando Pedro era pescador da praia da Galileia. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo São Pedro escreveu. E escutassem esta expressão do pescador da Galileia. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versos 3, 4 e 5. Se o nosso jovem achar por bem ler, eu fico agradecido. E os demais acompanhem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estais guardado na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Revelação de Jesus Cristo. Gravem isto, marquem nas vossas Bíblias. É uma expressão muito profunda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Uma vez fomos gerados pelos nossos pais, da semente que se corrompe, mas o apóstolo aqui fala da semente incorruptível. É uma profundeza muito grande. Um homem pescador, um homem que não tinha esta cultura toda, mas Deus o inspirou. E quem acompanha o livro dos Atos dos Apóstolos, ou os acontecimentos dos apóstolos, vão observar uma coisa interessante. Alguém ficou surpreso, mas eles entenderam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus tem diferença aonde chega, o que fala, o que pronuncia, o que recita, o que canta. Alguém diz: este homem é diferente, esta mulher é diferente, este rapaz é diferente, esta moça é diferente. Ele tem aproximação com Jesus. Se identifica bem com o Senhor da glória. Há irmãos que eles têm intimidade com o Senhor Jesus. E por que não dizer que eles estão aqui nesta noite? Quem tem intimidade com o céu, quando há necessidade, alguém diz: fale com o irmão fulano, fale com a irmã fulana. Aquela irmã é uma bênção, aquele irmão é uma bênção. Olha, aquele irmão tem segredo de Deus em suas vidas.
Digam comigo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, que se não pode murchar. A esperança de alguém murcha, a esperança de alguém morre, mas a nossa vive para sempre. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem tem certeza que Ele vive? Você pode crer num amanhã que vai surgir. E eu vou dizer na autoridade bíblica: o sol vai brilhar outra vez no horizonte da sua vida. Nos gerou de novo para uma herança incorruptível e que não pode murchar. Escutamos sempre alguém dizer: a minha esperança morreu. Como vai? Eu estou me acabando. Mas o crente fiel diz: pela graça de Deus eu vou vencendo. Pela graça de Deus eu vou triunfante. Pela graça de Deus eu chegarei lá. Pela graça de Deus eu vou atravessar este mar revolto. Pela graça de Deus eu já vou cantar o hino da vitória. Pela graça de Deus eu vou dar o culto de ação de graças. Pela graça de Deus eu vou dizer em alto e bom som que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal nenhum. Os pastores tinham medo de conduzir o seu rebanho até certa hora da noite e ter que atravessar o vale da sombra da morte. Mas o salmista Davi disse: ainda que eu andasse, eu vou ter cuidado, ainda que eu andasse, eu não temerei a mal nenhum. Tu estás comigo. Quem sente a presença de Jesus em suas vidas, ele prossegue de cabeça erguida. E eu quero lhe dar uma informação: que o temporal vai passar, a negra nuvem vai embora, e aquele que ele prometeu vitórias, ele é fiel. Eu quero convidar os irmãos a voltarmos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero pedir ao nosso leitor para ler o versículo 32 do livro dos Atos dos Apóstolos. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Prossiga mais um pouquinho. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. 8 anos de espera. Eu acredito que as esperanças estavam quase desaparecendo. Mas a Bíblia é categórica quando nos diz: o choro
pode durar, mas não vai durar. O choro pode durar, mas não vai durar. O choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria já está chegando. A alegria vem pela manhã. Oito anos que eu espero. 8 anos. Mas o pescador da Galileia passou por lá e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E eu quero profetizar esta palavra: receba saúde. Receba saúde. Saúde nos ossos. Você precisa de saúde nos ossos. Oh, Jesus não mudou não, Ele está presente nesta noite. Enéas, João, Maria, Luzinete, Jesus Cristo te dá saúde. Nós precisamos crer e ministrarmos para a nossa vida. Jesus Cristo te dá saúde. 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 Por gentileza, Atos 9:34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Como é gratificante quando há sinais, operação de maravilhas e alguém se converte. Nos dias que estamos vivenciando, cada dia precisamos nos converter mais ao Senhor. E a Bíblia diz: converte-nos, e nos converteremos. E aqueles que ouviam estas operações se convertiam. Vamos acompanhar a leitura no versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que, traduzido, se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Cheia de boas obras. As boas obras que fizermos, elas estão diante de Deus. Eu costumo dizer que quem bem fizer, para si é. E quem mal fizer, para si é. Não tem outra forma. Se você fizer o bem a alguém, Deus vai lhe retribuir. Se você der um pedaço de pão a quem tem necessidade, Deus vai lhe retribuir. Dai e dá-se-vos-á.
Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante deitarão em vosso regaço. Você deu? Fique tranquilo que o céu vai lhe recompensar. O que é que diz a Bíblia? Lança o teu pão sobre as águas, as multidões. A quem tiver necessidade, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias. Ora, o homem de Deus observava o rio Nilo. E a enchente do rio Nilo transbordava de uma ribanceira a outra. E quem semeava, quando chegava o tempo da colheita, colhia com abundância. E ele, observando, ele disse: lança o teu pão. Não é o pão dos outros, não é o seu. Mas tem gente que tem a mão mirrada, aí não lança, também não recebe. Lança o teu pão sobre as águas e depois. Se a Bíblia está dizendo que é depois, não é agora, depois. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Depois você vai saber a forma como eu estou trabalhando e agindo na sua vida. Lance o seu pão, lance um pedaço de pão, lance um pão inteiro, lance um bico de pão, lance sobre as águas. E depois de muitos dias tu o acharás. Eu ainda não vi pessoas de um coração bondoso para não ter recompensa de Deus. E às vezes alguém diz: e como foi isso? Diz: olha, eu estava esperando em Deus. Eu estava esperando em Deus. Mas você lançou o seu pão sobre as águas levaram, conduziram. Quer ver uma experiência? Pegue um pão, bote numa vasilha com água e no outro dia você vai observar de que tamanho está o pão. Ele vai tomar uma forma bem maior. Ele vai absorver a água. E o seu pão lançado sobre vidas? Pessoas necessitadas, carentes, que estão precisando, me ajude com alguma coisa. Olha, irmão, eu quero contar uma experiência para vocês. Quando o nosso trabalho funcionava no templo da 1º de maio, era um culto de ceia, e o Senhor Jesus disse a mim. Eu fiquei com uma vergonha tão grande do Senhor Jesus, que eu disse a Ele: nunca mais. Quando o Senhor me pedir, eu já estou tirando tudo. Nunca mais. Lance o seu pão sobre as águas. Lance o seu pão sobre as águas. Lance o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias tu o acharás. Reparte com 8 e ainda com 7. Está escrito, não sou eu que estou inventando. Vamos para o versículo 36, por gentileza. Atos 9, 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Enfermando, morreu. Tem doença que é para a morte.
Morreu. Crente não morre? Morre. A gente nasce, cresce, constitui família e depois morre. Morre numa boa velhice e outros morrem, como diz a Bíblia, com os baldes cheios de leite, no vigor da sua juventude, mas morre. Rapaz, fulano morreu tão jovem. No milênio é que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Mas vamos caminhar, vamos prosseguir. Agora quem chegar ao milênio, 100 anos, mas é morrer ainda jovem. É uma criança. E um dia vi 2 irmãos articularem um com o outro, que um tinha 70, outro tinha quase 80. Aí um disse para o outro: você é uma criança para mim, se me respeite. Mas a vida é assim, uns chegam a 100, outros mais de 100, outros morrem no vigor da sua juventude, com os baldes cheios de leite, cheio de vigor. Bom, aquela irmã morreu. E fizeram o procedimento para o seu sepultamento. Deram um banho nela e levaram para o primeiro andar, um quarto alto, primeiro andar. Levaram e depositaram ela lá. Eu sou do tempo que quando uma pessoa morria tem que se dar um banho. Hoje não existe mais isso. Não, mas se dava um banho, se enxugava e se vestia aquilo que se chama mortalha. Eu alcancei muito isso lá no interior. Joabe sabe disso. Muita gente a gente enterrou lá, inclusive o avô dele. E eu fui chamado com Joabe: vamos organizar e vamos colocar no caixão, vamos arrumar, vamos vestir e depois fazer o sepultamento. E às vezes fechava até a porta: deixa o caixão aí, vamos dormir um pouquinho. Não tem jeito. Não tinha essa multidão para fazer quarto, para velar, não, senhor. A irmã morreu. Mas eles disseram: o que vamos fazer agora? Muitas esmolas, muitas túnicas, muitos aventais ela fazia para as irmãs mais humildes. Mas nós vamos procurar uma pessoa que possa fazer alguma coisa. Vamos procurar um homem conhecido no céu. Prossiga aí, meu jovem. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Vamos chamar Pedro. E alguém disse: quem já viu pescador entender de ressurreição? Vocês estão muito fora. Sempre aparece aqueles que criticam, porque não sabe a intimidade que alguém tem com Deus. Nós tínhamos nesta igreja aqui irmãs e irmãos conhecidos lá no céu, já estão na eternidade, mas eles eram conhecidos no céu. Eu não quero citar nome de ninguém aqui para alguém dizer assim: eu não quero. Mas eu conheci irmãs e irmãos que eram conhecidos lá no céu. Eu um dia enfrentei uma dificuldade muito grande, e eu orei e perguntei a Deus onde podia encontrar aquele irmão e a irmã. E Deus me levou até lá. Eu não sabia a casa dele, não conhecia nada. E eu saí de pé andando, e de repente cheguei no quintal da casa dele. Ele perguntou: está perdido? Eu: não, estou achado. Desce, vem cá, entra aqui, entra no meu quarto.
te ajoelhe aqui. E eu me ajoelhei. E Deus tomou aquela irmã e disse: antes de meia-noite eu estou te dando vitória. Eu sou Deus de já. Eu sou o Deus de agora, eu sou o Deus de já. E eu estava neste templo, faltava 10 minutos para meia-noite. Aí Deus me deu vitória. Antes de meia-noite, eu estou te dando vitória. Eu sou o Deus de já. Manda chamar o pescador da Galileia. Ele entende de rede, ele entende de linha, ele entende de tarrafa, ele entende de pulsar, ele entende de pitimboia, ele entende de peixe, mas ele não entende de ressurreição. Manda chamar ele. Manda chamar ele, que ele é conhecido lá em cima no céu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ora, eu auxiliei um trabalho em Campina Grande, em um lugar chamado Massaranduba. E naquela igreja tinha um irmão. Quantas vezes eu vi, quando havia necessidade e ele não podia, disse: leve meu lenço. Aleluia. E os irmãos levavam o lenço dele, colocavam em cima do doente, e o doente ficava bonzinho na hora, se levantava. Quem acredita que o Senhor é o mesmo? Olha, irmão, quando a nossa igreja cresceu no sítio Vertente, em uma noite os irmãos foram visitar um irmão que estava doente. Naquele tempo não havia recursos médicos como há hoje. O irmão havia adoecido, o dente inflamou, inchou. Os irmãos foram visitá-lo. Ele estava dentro de uma rede. E os irmãos arrodearam, cercaram a rede e começaram a orar, e a chorar, e a gritar, e a clamar. O irmão se levantou da rede. Tinha um pedaço de cana caiana no canto da parede. Ele foi lá, pegou e rasgou com o dente, ó. E chupando cana, e os irmãos glorificando a Deus. Isso é negócio para aquela época. Jesus é o mesmo, nós precisamos crer. Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome. Mandaram chamar Pedro. Eu admito que a dúvida foi muito grande. O que é que ele vai fazer? Mas alguém disse: olha, eu acredito que se ele orar, se Pedro orar. Ora, já houve um tempo que quando Pedro passava, aqueles que estavam em leitos e camilhas ficavam curados. Todos nós que trabalhamos no Evangelho, nós precisamos ter sombra. Pastor tem que ter sombra. Nós precisamos ter sombra. Cante, precisamos ter sombra. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente você precisa ter sombra. Porque existem homens que são dádivas de Deus,
para o santo ministério. Dádivas de Deus para o ministério. E quando um dia precisar voltar àquele lugar, o povo diz: nós estamos esperando. Ele passou por aqui e deixou sombra de dignidade, de respeito, de fidelidade, de temor a Deus e de virtude, porque nós precisamos ter virtude. Eu não estou pregando heresia, não, eu estou pregando o que está na Bíblia. Virtude. E como lida? Era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Diga a Pedro que não demore. Nós precisamos dele aqui. Há uma necessidade urgente de Pedro. E alguém disse: eu sei que ele entende de linha, de tarrafa, de jereré, de pitimboia. Ele conhece de puçá, ele conhece de anzol, ele conhece sururu, aratu, marisco, unha de velho, lolô. Mas de ressurreição? Aleluia, aleluia. Cadê as glórias de Jesus? Cadê as línguas espirituais para identificar a sua vida com a palavra, com os dons do Espírito Santo? Deus quer te usar outra vez, como no começo da sua vida cristã. Deus quer lhe tomar em suas mãos. Deus quer confundir a ciência e os homens. Eu conheço um irmão que ele adoeceu, seus pais levaram ao médico, o médico examinou, abriu, fechou, disse: pode levar para casa para morrer. O pai e a mãe oraram, puseram as mãos sobre ele. Olha o trangolão de homem que ainda hoje está vivendo. Jesus mudou a sorte daquele homem. Ele vai mudar a sua sorte, porque alguém já disse que não tem mais jeito, mas Deus dá jeito àquilo que não tem jeito. Vamos para o versículo 39. Eu estou falando agora de um homem conhecido lá no céu. E, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, Ao primeiro andar. e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Olha, foi ela quem fez. Olha, foi ela quem costurou. Oh, foi ela que botou um remendo. E agora, como vai ser a nossa situação? Quem vai continuar cuidando de nós? O Deus provedor está presente.
Ele provê todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Ele provê todas as coisas. Deus provê todas as coisas. Ora, eu estava na função de segundo secretário desta igreja. E era um dia de domingo. Eu estava morando com a irmã Carmen, ali na rua 2 de fevereiro. Eu nunca disse ao pastor aqui das minhas necessidades. É tanto que quando eu peço uma coisa a uma pessoa que ele diz que não tem, eu digo, está certo, envenenado. Irmão, o que Deus nos dá é para a gente abençoar os outros. Quem guarda, estraga, mas se você der, se multiplica. E eu disse assim, Senhor Jesus, ele entende a linguagem clássica, entende pro mode, entende pro via. Eu disse, Senhor Jesus, eu queria comer carne verde. Faz tantos dias, né, irmã Carmen? Ela disse, Irmã Carmen nunca reclamou a nossa vida, nunca reclamou nada a mim. Nunca a irmã Carmen reclamou. Nunca. Nós vamos celebrar 50 anos este ano, no mês de novembro. E eu quero de antemão já convidar toda a igreja. Quero celebrar 50 anos de casado com ela. E o que eu mais louvo a Deus é ela me suportar esses 50 anos. E não demorou. A distância do mercado aqui, do Rangel, lá para 2 de fevereiro, o irmão deixou a tarimba com carne, com tudo, tirou um pedação de chão de dentro. Chegou lá, disse, pastor, digo, pronto. Aí Jesus me disse, levante para receber a carne. É esse Jesus que fala com o homem fica vivo, não morre. Deus vai falar com você e você não vai morrer. Vou prover. Ainda esta semana que passou, nós estávamos lá em Alagoas. E Deus usou um irmão e disse, eu estou abrindo a porta para você. E de repente alguém ligou, a porta já se abriu. Já ligaram para mim dizendo que eu automaticamente já estou empregado. Eu digo, é assim que Deus faz. Levante para receber a carne. E eu abri a porta, mas não podia falar. O irmão com um pedação de carne assim, ó. Jesus mandou para o Senhor, disse, muito obrigado. Deus abençoe. Disse, irmã Carne, tu te levanta, pega aquela bacia de alumínio e bota a carne dentro que ela vai escorrendo o sangue, a salmoura do sangue. E depois tu faz os bifes para a gente comer. E quem mandou foi papai. Aleluia, aleluia, aleluia. Na igreja que está lá na torre, congregação da torre, de onde eu nasci na fé. Estávamos em um culto de oração. O dirigente do culto era o saudoso pastor José Batista de Souza. Veio de Natal um irmão que só gostava de usar roupa branca. E ele estava no púlpito e Deus disse a ele, vá lá no último banco, porque tem um irmão que me pediu 20 centavos para comprar 1 quilo de açúcar. Aleluia. Foi lá, tocou no irmão, disse, não, Jesus mandou lhe dar 20 centavos para comprar 1 quilo de açúcar. O irmão não tinha recurso, mas só pediu 20 centavos, é 20 centavos. Se você pedir uma feira, ele vai mandar. Quem acredita que Deus faz assim?
Glória seja dada ao nome de Jesus. Pedro viu aquelas senhoras todas pedindo a ele que fizesse alguma coisa. Ele disse: olha, por favor, dá para vocês ficarem aqui do lado de fora. Botou todas elas para fora. Escute como foi que ele fez. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Digam assim comigo: é não abrir e fechar de olhos. Não é questão de átimo, de tempo, não. É não abrir e fechar. Quem está dormindo, a primeira coisa que faz é abrir os olhos. É não abrir e fechar de olhos. Ao estrugir da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Se prepare para receber a ação da transformação do poder de Deus em sua vida. Ele não mudou e vai continuar fazendo milagres e maravilhas. O homem conhecido no céu. Alguém é conhecido na praça, é conhecido na cidade, é conhecido no cartório, é conhecido no campo, mas o homem conhecido no céu é diferente. A mulher conhecida no céu é diferente. Eu tinha guardado comigo um recorte do jornal O Mensageiro da Paz de 1967. Pastor João Colenda Lemos era amigo do pastor João de Oliveira. Ele ia no carro com o motorista dirigindo, daqui um pouco o carro fez isso, ó. Já aconteceu comigo. Eu vim uma vez com alguns irmãos nesse sentido. Aí o carro fez isso. Eu digo: prossiga, prossiga. Em vez de ir para cá, vamos para lá. E o carro prosseguiu. E quando pararam, estava o rebuliço na frente da igreja. Toda a família, a igreja chorando. E o que foi que houve? João de Oliveira morreu. A esposa disse: Colenda, João morreu. Mas você é amigo de Jesus, João? João, entre, João. Colenda, entre. João está na cama, coberto. Ele morreu. Mas você é amigo de Jesus. Peça para João de Oliveira voltar. Olhe. Isso é muito sério, peça, você não é amigo de Jesus? Ele se ajoelhou e disse: Jesus, manda João voltar. Aí o homem abriu os olhos, se levantou: ô gente, Colenda, você me tirou do céu. Ele disse: eu não tenho culpa, foi sua mulher e a igreja. Quem ainda acredita que o Senhor faz isso? Agora não vai inventar de fazer sem Deus dar ordem, não. Porque o céu tem leis espirituais a determinar aqui na terra. João de Oliveira voltou a viver. Foi o maior rebuliço de alegria. Depois de algum tempo, aí morreu. Aí Colenda disse: eu não vou mais lá não.
O céu precisa dele lá em cima. Queridos irmãos, estamos de passagem. O céu nos espera e no tempo próprio chegaremos lá. Digam todos assim comigo: Deus tem homens e mulheres conhecidos lá em cima no céu. Digam bem forte: Pedro era um homem conhecido no céu.